Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, do qual nasceu quem é chamado de Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como a tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu lhes darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia lhe mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs na fé, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Agradeço você, meu irmão, você, minha irmã, que a partir deste momento, desta manhã, partilha comigo essa liturgia da palavra, onde com os corações mansos e preparados para aquilo que Jesus nos disse e vai nos falar. Estamos na Semana das Dores, aproximando da semana maior da nossa fé, que é a Semana Santa, neste processo quaresmal, nessa caminhada de quaresma. E neste tempo de quaresma, estamos meditando os evangelhos, hoje em especial o Evangelho de Mateus, onde ele vai falar para nós um pouco sobre o pai adotivo de Jesus, São José. Isso, meu irmão, minha irmã. Então, nesse dia, a leitura vai fazer ênfase a José, o homem do silêncio, patriarca, defensor da Santa Igreja Católica. Então, nós vimos aqui nesse cenário evangélico de hoje que Maria estava prometida em casamento a um homem chamado José, conforme nós vimos na leitura, e José assumiu um papel muito importante que foi ser o pai adotivo de Jesus. Maria acaba aqui ficando grávida. José não compreende aquela situação. Como nós podemos pensar atualmente no dia a dia, né? A cabeça de José ficou, obviamente, confusa. Então, naquele tempo, se uma mulher, por exemplo, engravidasse antes do casamento, ela deveria ser punida. Porém, José, como um homem justo, ele não queria que isso acontecesse com Maria. Então ele resolve abandonar Maria em segredo, preservar Maria. E assim sai José. O curioso, meu irmão, minha irmã, dessa história, dessa leitura, é que o mesmo anjo que saúda Maria é o anjo que visita José. Então nós vimos aqui que a presença dos anjos são fortes neste evangelho, e nós temos dois agraciados que são Maria e São José. Então o anjo aparece no sonho em José e vai dizer para ele não ter medo, mas para que ele possa assumir Maria como sua esposa, assumir o Filho de Deus como seu filho. Então o anjo vai dizer: não tenha medo, José, porque Maria está grávida. Ela conceberá e dará à luz a um filho pela ação do Espírito Santo. E você colocará o nome dele de Jesus. Meu irmão, minha irmã, depois que José recebe a visita deste anjo, ele começa a interpretar as coisas de uma maneira diferente. Então a leitura do Evangelho nos fala que ele volta e assume Maria como a sua esposa. E daí para frente, nós já sabemos, uma vida de muitas tribulações, de muitos conflitos, mas uma família sagrada. E hoje nós titulamos de, por exemplo, a Sagrada Família de Nazaré. Jesus
Maria e José. São José, eu sempre digo isso, deve ser exemplo para os pais. Os homens devem se espelhar em São José, um homem do silêncio, também da oração e do trabalho. As mulheres devem se espelhar em Nossa Senhora, a mulher orante, perseverante, do sim, da paciência, da virtude e da oração. E os filhos, claro, seguindo o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu encerro este evangelho de hoje, meu irmão, minha irmã, pedindo a você, homem, espelhe em São José, tenha a sua vida baseada em São José. Você, mulher, olhe para Nossa Senhora, que exemplo bonito e edificante de família, e assim possamos crescer na nossa fé, na nossa espiritualidade, servindo o nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que o seu dia seja uma chuva de bênçãos. Que Deus o abençoe grandemente, derrame bênçãos sobre você, sobre a sua casa, sobre aquilo que você mais necessita, sobre o seu negócio e tudo mais. Que assim seja. Amém. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã nós nos encontramos de novo, se assim o Pai do céu nos permitir. Amém.